Bom, nós já estamos na nossa terceira edição, né, da nossa pesquisa. Orgulhosamente, né, então, estamos apresentando alguns resultados prévios da nossa divulgação. E porque nós começamos essa pesquisa desde 2021, né? 2021, nós sempre buscamos analisar os relatórios divulgados pelas empresas voluntariamente até julho de cada ano. Então, em 2021, nós nos baseamos nos relatórios de 2020 e, no máximo, até um ano anterior, de 2019. Na edição de 2022, analisamos os relatórios de 2021 e se a empresa divulgou de 2020, desde que não tenha sido analisado no ano anterior. E nessa edição nossa de 2023, estamos analisando prioritariamente os relatórios das empresas que divulgaram sobre o ano de 2022 e, se não constaram também na nossa pesquisa anterior de 2021, a gente aceita esse delay, até porque são divulgações voluntárias e são divulgações que ainda não existe um calendário, né, para a divulgação. Tanto que isso que é interessante aqui também, já abrindo um pouquinho sobre a questão das novas normas, a questão do Comitê de Sustentabilidade, Comitê Normatizador de Sustentabilidade, SSB, que talvez, se as normas forem recepcionadas pelo regulador aqui no Brasil, já existe uma previsão de que as divulgações de sustentabilidade devem ser feitas seguindo o mesmo calendário das demonstrações financeiras e também relacionadas ao mesmo período. Mas como ainda não existe essa obrigatoriedade, então a gente dá essa liberdade para analisar o ano anterior. E por que escolhemos o Ibovespa? Né? Justamente por serem grandes empresas do mercado, elas movimentam 80% do volume de negociações são representadas por elas. E, para ter uma ideia, o valor de mercado dessas empresas em julho de 2023 chega a 790 bilhões de dólares. Então, são grandes players, são grandes empregadoras, são empresas que movimentam muito a economia. Então, é interessante nós vermos o estado da arte de como elas têm divulgado essas informações, se têm divulgado e como tem sido feito. Seguindo para o próximo slide, então, nessa edição, nós analisamos as 82 empresas que compunham o índice, referente sempre ao quadrimestre de maio a agosto, a gente sempre pega esse quadrimestre, esse corte, e das 82 empresas, 75 empresas apresentaram algum tipo de relatório. E o que nós achamos interessante? Que é a maior proporção de empresas que apresentaram relatório desde o nosso primeiro ano de estudo. Ou seja, no primeiro ano, 86% das empresas que compõem o índice apresentaram algum relatório. A edição do ano passado foi um pouco menor, 82%, e nessa edição 91%, ou seja, quase todas as empresas que compunham o índice apresentaram algum relatório de sustentabilidade. E lembrando que existe esse corte também que nós analisamos os relatórios divulgados até julho, ou seja, tem algumas empresas que ainda vão divulgar. O que a gente vê que é bem interessante é que as empresas têm aumentado a divulgação dessas informações. E eu estou curioso que o número caiu ano passado. Será que era questão de corte que atrasaram na publicação? Porque normalmente se esperar que todo ano mais empresas todo ano publiquem. Subisse, exato. Isso. Bom, algumas empresas deixaram de compor o índice, né, em questão do ano passado e esse ano. Na nossa pesquisa mais completa, então deixando um gostinho aí, a gente vai ter uma análise melhor das empresas que sempre se mantiveram no índice Bovespa, acompanhando estas empresas, né? Porque como cada ano existe algumas empresas que saem, que entram, então tem algumas empresas novas no mercado, né? Isso também nós tivemos empresas que abriram capital em 2020, então ainda estavam estruturando, elas até informavam no relatório de referência, estão estruturando ainda a questão da divulgação, mas é interessante verificar que a gente vai ter esse corte dentro do nosso estudo também. Então, fica aí a dica para quando for publicado nas próximas semanas, todos acessarem os nossos estudos. Legal. Então, falando nisso, isso então vai ser disponibilizado no site do PwC. Imagina. Exato, à disposição de todos e todas. Já é uma pesquisa que, como o Maurício disse, né, que nós conduzimos
já estamos no nosso terceiro ano e ficou uma referência no mercado, porque é um estudo bem detalhado, é um estudo bem aprofundado, que nossa equipe faz com muito carinho e atenção, e disponibilizamos para a gente ter essa ideia do estado da arte, de como são feitas essas divulgações voluntárias no mercado. Legal. Bom, seguindo aqui também, com relação ao formato que nós temos visto nesses 3 anos, né? No último ano e também com relação às 2 edições anteriores, nós vemos que os relatórios de sustentabilidade, o relatório anual e relatório ou relato integrado têm sido mais utilizados, é o formato mais utilizado pelas empresas. E é muito interessante verificar, inclusive, até a questão do relato integrado, que a cada ano tem aumentado um pouco. Na primeira edição foram 16% das empresas que nomearam seus relatórios como relatório ou relato integrado, e nesse ano já foram 28%. O que é interessante, porque as divulgações são voluntárias, mas se a empresa opta por divulgar o seu relatório utilizando a estrutura conceitual do relato integrado, por uma regulação da CVM, a regulação número 1420, ela é obrigada a assegurar essas informações. E é interessante nós vermos que as empresas parecem estar comprometidas também, em aumentar a confiabilidade também com a asseguração. E só olhando aqui, então, quando você fala relatório anual, quer dizer que está sendo publicado junto no pacote do relatório anual. Então, normalmente, nesse documento vem as demonstrações financeiras, os comentários de administração. Não necessariamente vem as notas explicativas, etc., não. Mas praticamente todos os relatórios divulgados, eles trazem de alguma forma as informações contábeis também. Isso é muito interessante ver, né? Essa integração entre a contabilidade e o ESG, né? Porque é muito relevante para a sustentabilidade dos negócios, para a manutenção dos negócios e também para toda a sociedade. E também aqui, já trazendo também um pouquinho de spoiler da nossa edição, apesar eu não trouxe aqui os números para vocês, mas o GRI é um dos frameworks mais utilizados pelas empresas, mas nós vemos que o SASB, o relato integrado, e CFD também tem aumentado a utilização desses frameworks pelas empresas, e que também é interessante porque o ISSB, quando editou as normas de sustentabilidade, ele utilizou o SASB, o relato integrado, o CFD, entre outros, como referência. Então, é interessante ver que o público e essas empresas elas já estão um pouco familiarizadas com essas nomenclaturas e com um pouco do que o SSB provavelmente vai exigir. Agora, seguindo aqui para temas materiais, é interessante nós vermos a evolução do nosso estudo, que, por exemplo, no ano passado, o tema material mais citado pelas empresas, das empresas que divulgaram as informações, foram condições de trabalho, por exemplo. Esse ano, nós já vemos que mudanças climáticas foi o tema material mais citado pelas empresas, e que a gente nota que existe uma preocupação maior. Durante todo o estudo, a gente notou que tem sido muito falado o tema de mudanças climáticas, até porque a gente tem visto muitas oscilações e talvez o ano de 2023 já seja falado por especialistas como o ano mais quente da nossa história. E isso claramente tem impacto nos negócios. Então, é interessante verificar aqui nesse slide como as empresas também têm inserido a questão de mudanças climáticas também como temas que impactam os seus negócios e os seus stakeholders, né, as suas partes interessadas. Marta, posso fazer só uma rápida observação em relação a isso? Sem dúvida. O nosso estudo, ele evidentemente contempla todas as empresas do Ibovespa, e nós sabemos que essas empresas têm, vamos dizer assim, os seus mais diversos segmentos, né, e o tema de mudanças climáticas, muitas vezes, ele acaba sendo mais importante para empresas industriais, para instituições financeiras, né? Mas acho que com esse movimento que você comenta, uma das questões que, na minha opinião, ajuda a explicar esse aumento tão relevante em mudanças climáticas é que com essas novas normas existe uma tendência, né?
na verdade, sustentabilidade sempre foi assim, mas agora fica muito mais claro para as empresas de um olhar mais para a cadeia de valor, né, e não somente para as próprias operações. Então, nesse contexto, até mesmo empresas que, num primeiro momento, lá atrás, né, não colocavam, talvez, mudanças climáticas por conta das suas operações diretas, né, operações de escopo 1, agora tem um olhar muito amplo, né, ou seja, um grande grupo de empresas, praticamente aí, quase 90% delas, que colocam o tema mudanças climáticas como foco. Eu acho que isso é muito importante, considerando o que está vindo, né, nesses novos frameworks, o S2 do SSB, que já trata de mudanças climáticas, a norma da SEC, que está chegando. Lá na Europa, por exemplo, as normas requerem algumas divulgações mínimas sobre questões de emissões e assim por diante, ainda que esse tema não seja tão relevante para as empresas. Então, da minha parte, eu vejo esse dado aí como muito positivo, né? E o terceiro também, né, que é essa questão dos impactos, né? Ou seja, o impacto socioambiental das empresas, que também tem muita conexão com esses novos frameworks que estão chegando, que pedem, de fato, né, essa conexão entre os impactos socioambientais, quando a gente olha riscos e oportunidades, e o que isso pode representar nas demonstrações financeiras, seja em termos de desempenho, seja em termos de geração de caixa, posição financeira, investimentos. Então, acho que, na minha opinião, esse resultado que nós apresentamos vem muito conectado com tudo que deve chegar aí para frente desses três grandes frameworks, né? A SSB, SEC e as normas europeias. Só essa observação. E você poderia comentar também que aqui, tipo, a gente está tendo muitas discussões sobre o que seria aceitável nos novos relatórios, o que são as interpretações desses novo padrão. Mas tudo isso, atualmente, é sobre os temas climáticos, que já está gerando um volume enorme de material, interpretações. E aqui dá para ver o volume de outros temas que poderiam entrar. E acho que nas normas europeias já tem mais que 10. Então, é impressionante que nós estamos aqui no início de um padrão de relatório mundial com maior volume de detalhes e qualidade de informação sobre um dos temas mais importantes, que é o climática, mas potencialmente tem muita coisa a vir pela frente. Exatamente, né? Todos esses frameworks e vão corroborando essa importância da urgência climática, principalmente nesse momento. E também é interessante nós notarmos que a maior parte das empresas também se declaram signatárias do Pacto Global da ONU, em que a ONU ela divulga as questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente também vê, em relação ao nosso estudo anterior, que esse ano a questão dos ODS relacionados ao clima também foram citados por mais de 80% das empresas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prioritários. No ano passado, apenas questão de trabalho decente e crescimento econômico tinha sido citado por mais de 80% das empresas que informam aderir ao Pacto Global, que são signatárias do Pacto Global. E nesse ano já também tivemos o número 13, né, que é a questão da ação contra a mudança climática global, também como ODS prioritário pelas empresas. Isso é bem interessante também, que reforça mais uma vez a questão do clima está um pouco mais acentuada que a gente vê nessa edição. E daí falando um pouco sobre a questão do clima, então como tem sido feita também a divulgação de emissão de gases causadores. Poucas empresas se declaram carbono neutro ou net zero, né? A maioria não se declara. E nós vemos também que a proporção das empresas que informam metas de redução também não se alterou do estudo anterior para esse. Mas mais empresas têm declarado que validaram as suas metas de redução pela ciência, como pelo Science Based Target Initiative. 30%, né, nesse ano, nós verificamos que as empresas divulgaram que validaram as metas, 9% estão em processo de validação, já é um percentual maior do que o estudo anterior. E você pode nos explicar o que quer dizer essa Science Based Target Initiative, quando eles verificam as metas, o que isso quer dizer, como que funciona? Eles têm que submeter a questão
a questão das emissões para um comitê, né, salvo engano, eu não sou uma especialista na área disso, mas eles submetem a questão das emissões para esse framework ou outro, né? Posso só complementar, Marta? Porque, na verdade, né, eu queria fazer uma pergunta mais específica, né, Marta? Você está olhando, vamos dizer assim, a pesquisa de uma maneira mais abrangente, né, com muita propriedade, como eu comentei no início, né, mas o Science Based Targets, essencialmente, somente visa determinar que as empresas estão fazendo metas, né, de redução de emissões de gases do efeito estufa, que conversam, por exemplo, com o Acordo de Paris, né? Ou seja, para que de fato, né, a gente consiga efetivamente manter o aquecimento global 1,5 ou 2 graus quando comparado com o período pré-industrial, né? De forma geral, todas as empresas teriam que reduzir as suas emissões de uma forma que o target de emissão, por exemplo, do planeta, e que também é depois desdobrado por países, fosse atingido, né, Kira? Então, essas é nada mais do que uma organização que determina se as metas de redução estão alinhadas com o Acordo de Paris, estão cientificamente comprovadas. Desculpa, tá, Marta, mas é só para a gente ficar aqui alinhados, né, para não te deixar aí também numa situação aí de um assunto que não é a sua área primordial aí de especialização. Sim. Então não perdoa. Então tá ótimo, tá ótimo. Legal, obrigado. Ou seja, imagino que dentro desse conceito todos vão ter metas até 2050, que seria a meta do Acordo de Paris. Então. A gente também inclusive vê no próximo slide sobre a questão das metas de redução para as metas de neutralização ou net zero, que é interessante ver. Muitas empresas ainda não informam o ano de atingimento. E das que informam, de fato, 2050 é onde a gente tem maior volume de empresas que declaram que pretendem neutralizar suas emissões até 2050, que também vai ao encontro da questão do Acordo de Paris, né? Mas ainda tem, né, entre 2030 e 2050, que nós temos a maior parte das empresas que declararam um ano de atingimento, estão entre o range desses anos também. Isso. E eu achei interessante, eu fico imaginando que, já que o Acordo de Paris fala em 2050, que não iria ter alguém que iria definir um prazo depois, porque aí iria parecer estranho se alguém fizesse um prazo para depois, mano. Exato. A maior parte das empresas acaba declarando, mas tem muitas ainda também que não informam o ano. Então, também a gente ainda vê que existe um gap também. Toda a pesquisa nossa também, a gente faz um corte sobre diversidade e inclusão, para verificar as estatísticas que as empresas divulgam sobre a sua força de trabalho, e nós vemos que, muitas vezes, a questão de gênero, né, classificando a sua força de trabalho entre homens e mulheres é muito utilizada, e a questão geracional, né, com relação à faixa etária. Mas nós vemos uma evolução desde o primeiro estudo com relação às informações demográficas acerca de marcadores de raça e orientação sexual. Aumentou bastante esse tipo de divulgação. É interessante nós notarmos isso, ou seja, provavelmente as empresas têm feito aqueles questionários com relação à orientação sexual, à autodenominação também de raça, e eles têm divulgado essas informações também. E como nós fizemos em anos anteriores, nós também sempre buscamos verificar a questão de mulheres e pessoas negras na liderança e também no conselho de administração. Aqui nós só trouxemos a questão das mulheres e pessoas negras na liderança, né? Vocês podem acessar depois nosso estudo daqui a algumas semanas, completo. E nesse ano, o que nós fizemos? Nós buscamos pegar o recorte da alta liderança, até para ir ao encontro da nova norma da B3, né? A B3 ela atualizou o regulamento de emissores, que a partir de 2025 a empresa deverá informar a questão da diversidade dentro da sua administração, conselho de administração e diretoria estatutária, e deveria ao menos ter uma mulher e um membro de uma comunidade subrepresentada, que seriam pessoas pretas ou pardas,
ou indígenas, ou uma pessoa com deficiência, ou ainda um membro da comunidade LGBTQIA+. Então, por isso, no ano passado, nós não fizemos esse recorte tão preciso para a alta diretoria, esse ano já fizemos, né? Então, por isso, até aumentou um pouquinho o percentual das empresas que não divulgaram, porque como não existe um padrão de divulgação, as empresas muitas vezes divulgam de gerente para cima, nem sempre fazem essa transparência com relação à alta diretoria. E nós vimos que das empresas que divulgam essa estatística, por exemplo, com relação a mulheres na alta liderança, a média de participação das mulheres é de 20%. Lembrando que, pela PNAD de 2022, as mulheres representam 51% da população brasileira. E com relação a pessoas negras na alta liderança, também fizemos esse recorte um pouco mais enxuto, só pegando a diretoria, C-level. E aqui existe um percentual maior de não divulgação. Aqui pegamos pessoas pretas e pardas, e também das empresas que divulgam apenas 9%. Seria a média de participação de pessoas negras nesse recorte. Estou pensando aqui da mudança que vai criar esta norma do B3, quando eu li essa regra, eu fiquei impressionado com a norma, acho que vai gerar uma diferença muito grande, até porque na hora que você muda a alta liderança, aí você acaba tendo um impacto muito maior em termos do resto da empresa. Então, exato. É essa expectativa, né? O turn of the top, né? Provavelmente quando você tem uma diretoria, um C-level mais diversificado, é mais fácil você trazer essa cultura para toda a empresa, né? Então, eu acho que é bem interessante essa nova regra, pretende mudar bastante coisa, né? A partir de 2025, as empresas elas terão que divulgar esse número, e vai ser no molde Pratique ou Explique também, né? E se elas não obtiverem o mínimo, elas terão que se explicar o porquê. Seguindo aqui, questão também de riscos estratégicos, também notamos mais uma vez que riscos climáticos foram os riscos estratégicos mais citados dentre essa nossa edição, com relação na matriz de riscos estratégicos relacionados a ESG, né? Mais uma vez, a gente vê aqui a importância de risco climático para essa nossa edição, corroborando aqui o tom de todo o nosso estudo. E, seguindo aqui, eu gostaria de falar um pouquinho também da questão de asseguração, né? Esse nosso estudo é conduzido pela nossa equipe da PwC também, sempre com parceria com o IBRACON, que é o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, e a gente acompanha para verificar se as empresas têm buscado um nível de confiabilidade a mais das suas informações. Até porque, se a empresa opta pelo relato integrado, ela é obrigada a assegurar desde 2021, mas se ela optar também por outro tipo de estrutura ou formato, ela não é obrigada a assegurar, mas é uma camada a mais de confiabilidade que ela passa no mercado para suas informações. E nós verificamos que, desde o início do nosso estudo, por exemplo, as assegurações por auditoria independente aumentaram de 30% para 59%. Ou seja, parece um comprometimento maior na divulgação dessas informações também, com a confiabilidade de ter tido uma verificação por uma terceira parte independente, né? O número de relatórios não assegurados por ninguém, né? Não só por auditoria ou por algumas agências verificadoras, diminuiu de 43% para 24%. E é interessante aqui também destacar que a questão da asseguração por auditoria independente, ela passa por todas as questões de independência, as questões das normas internacionais, conforme o Kiran falou no início da apresentação, as novas normas que estão para sair também, a ISSA 5000, a auditoria independente ela é sujeita a todas essas regras para manter um nível alto aí de confiabilidade dessas informações. E também aqui a gente vai trazer só um spoiler também, que é uma novidade na nossa terceira edição, sobre TEX ESG. E muita gente pode pensar, mas o que tributos tem a ver com ESG, né? Na verdade, tributos tem tudo a ver com ESG, porque é uma forma também da empresa, da atividade produtiva, ela também contribui com toda a sociedade. E os tributos são uma forma interessante disso.
dessa contribuição e, inclusive, até o GRI, que é o padrão mais utilizado pelas empresas, né, o framework mais utilizado, existe um padrão de norma que justamente fala sobre a questão da divulgação disso, dentro dos relatórios de sustentabilidade. Contudo, a maior parte das empresas ainda não divulga a sua estratégia tributária, a gente verificou que, e aquelas que fazem também acabam fazendo de uma maneira um pouco superficial, e isso também corrobora o estudo que foi divulgado no ano passado pelo Tex ESG, aqui pela nossa equipe da PwC Brasil, em que 120 executivos foram entrevistados, né, e 75% dos respondentes afirmaram que eles não divulgam ainda as suas informações relacionadas a tributos nos relatórios de sustentabilidade. Aqui a gente vê que o percentual está um pouquinho melhor, né, 68% não divulgam, mas ainda muitas empresas não divulgam também as questões de alíquotas e estratégia, e as que divulgam também, elas acabam se remetendo a DVA ou se remetendo às próprias demonstrações contábeis, elas não fazem nenhuma explanação um pouco maior sobre esse assunto, né? É um dado interessante também, que é um ponto também que a gente pode evoluir, a questão da divulgação. Legal. Bom, esse é um spoiler da nossa pesquisa, eu espero que deixem todos um pouco mais curiosos para ver a nossa edição, e aqui eu passo a palavra. Legal, muito obrigado, Marta. E é interessante ver a evolução dos relatórios atuais que tem aqui no Brasil, e agora acho que Melissa vai nos falar sobre o que e o novo padrão. Tipo, agora a gente viu o que tem hoje e agora vamos falar do novo padrão. Está com você, Melissa. Melissa, a gente não está te escutando. Espero que acho que não sei se a Melissa está tendo problema na conexão. Acho que eu vi que ela deve ter saído para entrar de novo. Então eu vou aproveitar enquanto isso, então, para a gente falar um pouco do novo padrão, porque o objetivo aqui era de falar do novo padrão e talvez até provocar uma discussão de algumas das diferenças entre o novo padrão do ISSB e o que existe hoje dentro desses relatórios que a gente está vendo de Ibovespa. E aqui eu vou dar spoiler, tá? Agora é eu que vou dar spoiler na apresentação de Melissa. Enquanto estamos esperando. Isso, Melissa, eu estava pronto para dar spoiler na sua apresentação, mas... Obrigada, Kira. Por algum motivo, gente, isso eventualmente acontece quando eu estou em casa, aí cai a minha conexão na hora que eu vou falar, mas tudo bem. Faz parte de estarmos ao vivo, não é mesmo? Então, vou começar aqui a apresentação. Obrigada, Kira, por segurar aí um minutinho enquanto eu falo. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar falando sobre as principais diferenças entre os relatórios atuais, que foi exatamente a pesquisa que a Marta apresentou, e o padrão ISSB, que é o novo padrão que acabou de sair em julho desse ano, né, com a nova normativa. Gente, eu vou só cronometrar aqui a apresentação para ter certeza que eu não passo dos meus 15 minutos. Muito bem, então dividimos aqui em 4 pilares principais de diferenças entre os relatórios atuais e o padrão ISSB. A primeira grande diferença é a questão da materialidade. Então, se nos relatórios atuais nós utilizamos uma materialidade com foco em stakeholders, que é o padrão mais aceito, a materialidade por parte do ISSB é qualquer informação que possa influenciar a decisão do investidor, sendo que o conceito de informação é investor grade. Investor grade significa que as informações devem ser precisas, completas, comparáveis, de alta qualidade e que permitam a tomada de decisão pelo investidor especificamente. Então, o ISSB é uma normativa focada no investidor.
O segundo ponto é a questão da governança da informação em ESG. A governança deve ser a mesma, né? Deve ter o mesmo arcabouço daquele arcabouço aplicado para as demonstrações financeiras. Ou seja, deve passar aí por aprovações em âmbito de conselho, diretoria, deve passar por estatutos e deve ser incorporada na estratégia da empresa, na gestão de riscos, nos controles, bem como deve ter suas métricas e metas com um escrutínio da mesma forma que as informações financeiras. Terceiro pilar, consistência com as demonstrações financeiras em termos de periodicidade de divulgação, data de divulgação, ou seja, a data de divulgação precisa ser a mesma, o período de referência precisa ser o mesmo, a base de preparação em termos de consolidação de entidades precisa ser a mesma e a asseguração das informações em ESG. Além disso, quando a gente fala em consistência, estamos falando também que os saldos contábeis nas DFs devem ser vinculados com temas ESG. Por exemplo, existem normativas dentro do ISSB S1 que requerem a divulgação de efeitos, riscos e oportunidades relacionados com a sustentabilidade em relação à posição financeira, ao desempenho financeiro e aos fluxos de caixa da entidade para o período reportado. Portanto, a definição de quais itens são materiais para fins de ISSB nesta questão, a empresa deveria identificar os efeitos de riscos e oportunidades de ESG dentro das demonstrações financeiras da empresa e espera-se que se identifiquem os saldos contábeis nas DFs, ou seja, balanço, resultado e fluxo de caixa devem apontar temas vinculados a ESG. Isso, eu acho que esse tópico é super interessante, ou seja, as normas vêm para provocar a segregação das informações contábeis dentro do relatório financeiro, das informações financeiras. E que a gente viu que na norma talvez na norma do propósito do SEC, isso está explícito em termos de segregar certos números, mas a gente viu na norma da SUSEP, também foi comentado que isso está, o conceito de quantificar esses efeitos, esses saldos contábeis, e aqui na norma internacional para segregar isso. E aí talvez seria esperar talvez que na hora que a empresa já começa a analisar isso, implementar essa nova norma, que ela já começa a criar segregação desses efeitos dentro dos números contábeis para conseguir atender a norma. Isso, exatamente. E aí nós temos um quarto pilar, que seriam as metas serem claras e comparáveis. Então, a informação referente à meta deveria ser comparável, verificável e compreensível. E estamos falando aqui do realizado no ano versus uma determinada meta anual e versus uma determinada meta total. Então, metas claras e comparáveis no curto, médio e longo prazo com seus respectivos realizados. Ou seja, eu tenho uma meta de net zero até 2050, mas quanto anualmente eu deveria estar cumprindo para chegar nessa meta de 2050, a quantas anda, né, a minha realização efetiva com base naquilo que eu, teoricamente, orcei, aspas, e como que eu estou com base na meta de longo prazo. Então, informações compreensíveis, verificáveis e completas. Isso. É interessante que a gente viu na pesquisa que até são muitos que nem colocam o ano do net zero, muito menos as metas anuais para chegar até lá. Então, talvez isso vai ser uma expectativa de mudança relevante na transparência das empresas em termos de seus planos. Isso. Posso fazer Melissa, fazer uma observação rapidinho aqui, aproveitando até, eu tenho uma pergunta aqui no chat, da Mariana, da CPFL, que ela pergunta qual dos formatos tem maior credibilidade com os investidores, né? E aqui você acabou tratando dessa questão. Na verdade, assim, né, as nossas pesquisas junto aos investidores demonstram que hoje os investidores têm um pouco de preocupação com a completude e confiabilidade dos relatórios de sustentabilidade, acho que muito pelo fato de faltar uma linguagem mais neutra, né, que tenha de fato uma
vamos dizer assim, um equilíbrio maior entre os riscos, as oportunidades, de fato, quais são as ações que as companhias vêm fazendo e tal. Então, hoje, enfim, né, é difícil dizer qual deles é mais confiável. Na verdade, o que o ISSB procura é, de fato, pela padronização, pela forma como a qual as normas foram construídas, com foco efetivamente naquilo que gera valor em relação a esses riscos e oportunidades socioambientais, e que, de fato, o ISSB tem como foco principal o investidor, enquanto esses outros frameworks têm como foco, vamos dizer assim, um público de múltiplas partes interessadas, é que, de fato, esse padrão pode ser, né, aquele que seja mais usado para o investidor, já que ele proveria aquilo que efetivamente o investidor gostaria de saber em relação aos temas socioambientais e que, em conjunto com as demonstrações financeiras, pudesse tomar as melhores decisões, tá bom, Melissa? Só queria fazer esse link com o que você trouxe aí de forma muito apropriada no item 1, com a pergunta que havia sido feita, porque acho que tem uma conexão direta, tá bom? Perfeito, Maurício, muito obrigada. E complementando, inclusive, né, a questão que o Maurício colocou, um dos grandes objetivos da normativa do ISSB é tangibilizar a questão das informações em ESG, incluindo aí a claridade, né, a comparabilidade e a verificabilidade aí das informações que são apresentadas. Então, exatamente como o Maurício colocou, né? Então, talvez por isso venha a ser aí prospectivamente um dos formatos de preferência em relação ao mercado de capitais especificamente. Então, passando para o nosso próximo slide, nós temos aqui alguns exemplos de informações requeridas pelo ISSB S2 relativas a efeitos climáticos. Então, falando um pouquinho de materialidade climática, que incluiriam riscos físicos e de transição. E aí dentro nós temos efeitos, estratégia, habilidade de adaptação da companhia, resiliência climática, impactos na cadeia de valor. Então, em teoria, tudo isso é requerido pela normativa. Muito bem, ponto 2 de governança climática, né? Como a empresa avalia, mede, monitora e gerencia o seu desempenho em relação às questões climáticas, tendo em conta que a base de consolidação, a data de divulgação e o período de referência devem ser coincidentes com as informações financeiras, né? E aí eu já estou falando do item 3, na verdade, que é a base de preparação. Então, consolidação, inclusive eventos subsequentes alinhados com IFRS. E o nosso pilar 4 de metas, as metas devem ser aprovadas pelo conselho ou pelos acionistas, ou seja, a governança das metas deve seguir o mesmo tipo de governança que metas financeiras, no caso, né, com uma explicação da variação das informações realizadas em relação às projetadas. Então, a gente colocou aqui um exemplo, né, de Net Zero 2050, com redução anual de X% ao ano, como meta, e a variação no exercício foi Y% em nível 1, Z% em nível 2, W% em nível 3, devido aos diversos fatores a serem explanados dentro da demonstração financeira. Então, é esse tipo de informação que a empresa passará a reportar, teoricamente. Passando para o nosso próximo slide, pessoal, nós fizemos com base na pesquisa do ano passado, a pesquisa que a Marta apresentou hoje, ainda não deu tempo da gente avaliar, né? Vamos fazer uma avaliação futuramente, mas com base na pesquisa anterior do ano passado, divulgação de ESG no Ibovespa de 2022, aderência às novas normas, nós verificamos lá que em relação ao fato e aspecto de o relatório ESG ter sido publicado antes ou concomitantemente às demonstrações financeiras, 56% dos relatórios analisados não foram, né, ou seja, foram publicados posteriormente às demonstrações financeiras anuais, e 8% deles não têm data de referência disponível, né, então a gente não conseguiu nem avaliar quando que foram efetivamente publicados. E são questões aí, pontos de atenção em relação às novas normativas, né? Próximo ponto de atenção, a ADF da companhia faz referência a eventos ESG com implicações contábeis, e aí 94% dos relatórios na pesquisa do ano anterior não faziam qualquer referência a implicações contábeis em relação a aspectos ESG. Ou seja, esse número
é muito grande, ou seja, acho que vai ser mudança, vai ser mudança muito grande para as empresas começarem a fazer este vínculo das informações financeiras com as informações ESG e até segregar e quantificar esses efeitos dentro das demonstrações financeiras. Exato. Tendo em conta, né, o aspecto da normativa a empresa é uma empresa, não existe uma empresa em ESG e uma empresa em demonstrações financeiras, né? É a mesma empresa, estamos falando dos mesmos aspectos, né? Então, a empresa será obrigada a passar, a apresentar essas informações concomitantemente e elas precisam se conversar, né? São informações que precisam se conversar do ponto de vista do investidor, né? Do ponto de vista financeiro. Aí nós temos aqui um terceiro aspecto, né, que nós triamos se o relatório de sustentabilidade apresenta dados financeiros ou originários da demonstração financeira em relação a diversos aspectos, por exemplo, provisões, impactos no fluxo de caixa ou investimentos. 64% dos relatórios de sustentabilidade não apresentaram quaisquer aspectos financeiros, o que é bastante. E aí, o resto dos relatórios apresentaram algum tipo de informação financeira, mas limitada a algum aspecto pontual. Então, ou apenas impactos pontuais no fluxo de caixa, ou apenas alguma questão relacionada a provisões, ou apenas apresentaram ADVA, ou apresentaram um formato anexo, né, contendo as demonstrações financeiras, mas nós não observamos, de fato, dados financeiros concretos em diversos âmbitos apresentados em relatório de sustentabilidade. E lembrando, as informações vão ter que se conversar, né? Então, vamos apresentar informações ESG dentro da demonstração financeira, vamos apresentar informações financeiras dentro do relatório ESG. Muito bem. Nosso próximo slide, transição para o novo padrão de ESG. A gente colocou aqui uma espécie de uma linha do tempo, né, um timeline de o que as empresas deveriam estar fazendo. Então, em primeiro aspecto, um diagnóstico, criando aí as diferenças do atual padrão para o padrão ISSB. Com isso, um plano de implementação. Dentro desse plano, precisa constar um cronograma de implementação e quais recursos são necessários. Quando a gente fala em recursos, estamos falando em pessoas, em treinamento de pessoas, em estrutura, em sistemas, enfim, tudo que for necessário para que esse tipo de arcabouço seja mais efetivamente implementado. Dentro do arcabouço, né, precisam ser definidas as metas e métricas que serão apresentadas, e esse processo deve ser liderado pela alta administração. E, finalmente, a triagem das informações, uma vez definidas as metas e métricas. E essas informações devem conter riscos e oportunidades relacionados a investidores, né, que é o nosso foco principal pelo ISSB, e prazos aí estimados, né, de metas, tendo em conta que a empresa precisará apresentar estimado versus realizado com relação a esses prazos, ainda que eles sejam prazos longos, né, ainda que sejam longo prazo para metas prospectivas. Tá? Então, passando aí para o nosso próximo slide, a última coisa que nós gostaríamos de mostrar é que, em relação às decisões e metas, temos algumas questões, como, por exemplo, a governança dessas metas deve ser igual às demonstrações financeiras, ou seja, em teoria, deveríamos passar pelo conselho ou pela diretoria, enfim, deve seguir a mesma governança. A base de preparação de metas e métricas, em teoria, deve ser tão próxima quanto as DFs quanto possível, né, as demonstrações financeiras, com definição clara de metas no curto, médio e longo prazo, para que as metas sejam comparáveis e para que se consiga apresentar, né, o que seja efetivamente realizado. Deve haver políticas de implementação dessas metas, né, isso deve ser difundido dentro e fora da organização. E também uma decisão a ser tomada é que tipo de plano de incentivo será implementado para que essas metas sejam efetivamente cumpridas. E com isso, a 15 minutos e 35 segundos da minha apresentação, consegui cumprir aí o nosso horário. Eu devolvo a palavra ao Kieran.
né? E trago aqui o nosso próximo slide, pessoal. Muito obrigada, permaneço à disposição para questões. Legal, acho que os 35 segundos são as perguntas que eu te fiz. Legal. Então, parece que tem bastante coisa, ainda que para aquelas empresas que estão publicando relatórios sustentáveis, ainda vai ter bastante trabalho para fazer para chegar nesse novo padrão. E talvez, se o Ardito, você está conosco? Estou sim, Kiran. Estou aproveitando aqui os ensinamentos. Legal. E talvez, falando de ensinamentos, tipo, as firmas de auditoria, eles estão se preparando para fazer essas assegurações do relatório nesse novo padrão e para quem que a gente vai ter que ligar para fazer perguntas sobre interpretações, o que a gente pode aceitar e não aceitar nesses relatórios ESG? Internamente, você pode falar com o Colombari e comigo. Os clientes podem falar diretamente com o Colombari, que é o nosso mestre e o nosso líder da área da plataforma de ESG. Mas sim, as auditorias estão sim já se preparando. Eu acho que tem um longo aprendizado a ser feito, acho que o Colomba pode comentar também, né, já que ele está na linha de frente aí. Mas, no fim das contas, a gente já tem uma experiência, não especificamente nessas normas, mas em relatórios de sustentabilidade, né? Como as normas do ISSB foram baseadas no TCFD, complementadas com o SASB, esses frameworks, essas metodologias, essas ferramentas já existiam, né, e já tem alguma experiência. Claro que tem um aprendizado agora para o ISSB. Eu acho que, e aí, do ponto de vista das empresas também, vai ter um aprendizado de conexão entre as áreas de sustentabilidade e a área de controladoria, né? A controladoria sempre teve o background e a experiência de reporting, né, que não necessariamente o pessoal de sustentabilidade tem no contexto de identificar as informações, capturar, mensurar e reportar. Então, tem desafios aí pela frente, mas sim, pelo que eu vejo, tem sim, as firmas de auditoria estão se preparando bastante. A PwC está se preparando bastante para isso, sim, com o Colombari liderando as nossas iniciativas. Se eu puder só fazer um complemento rápido, Kira. Na verdade, a preocupação que eu tenho é que, enfim, né, quando nós olhamos para essa nossa pesquisa, por exemplo, das empresas que fazem parte do Ibovespa e divulgam as informações de sustentabilidade, puxa vida, né, o quadro, ele na verdade, ele é bem animador, né? Ou seja, essas empresas brasileiras, as mais desenvolvidas em termos de informações de sustentabilidade, elas são comparáveis com as empresas europeias, com as empresas americanas, que têm os melhores reportes de sustentabilidade do mundo. Então, eu acho que eu sempre digo isso, né? A gente tem uma ilha de excelência nessas questões de sustentabilidade, e essas empresas, por exemplo, que são as líderes do ISE e outros índices parecidos, têm relatórios muito consistentes. E para essas empresas, né, como o Ardito bem colocou, a nossa pesquisa mostra que, por exemplo, o TCFD, que é o framework base para essas novas normas, ele vem de forma crescente, né, sendo aplicado por essas empresas em complemento ao GRI. Então, para mim, para essas empresas que têm essa estrutura e que já estão nessa jornada há muito tempo, tem um trabalho a ser feito? Tem. Mas é um trabalho muito menor e com uma equipe normalmente, né, muito bem mais estruturada e preparada do que as empresas de forma geral, né? Então, a minha preocupação é muito mais em relação a como esse conhecimento pode ser socializado de forma que as empresas possam efetivamente se preparar para fazer isso, né? Principalmente aquelas empresas que ainda não estão tão à frente nessa jornada e que têm um desafio maior, né? Então, nós estamos, obviamente, nos preparando, a gente também tem um papel aí de, como a gente está fazendo agora, de compartilhar esse conhecimento, de apoiar as empresas na medida que seja possível, né, considerando a nossa estrutura, essa coisa toda, mas eu vejo com preocupação uma quantidade maior de empresas que também vão ter que se preparar para que essas informações possam, inclusive, ser asseguradas no futuro. Então, a gente tem aí um investimento, né, que é preciso ser feito, não só por nós, mas também pelas empresas, para que esse processo, né, quando definido de fato aí pelo CBPS, pelos órgãos reguladores, quais são aí os próximos passos, o cronograma, então as empresas possam efetivamente estar prontas e nós, com certeza, estaremos prontos também para fazer a nossa parte do processo, né? Então, acho que é um pouco disso aqui. Legal. E voltando para você,
dentro do mundo das demonstrações financeiras, as firmas de auditoria têm seu manual que tem as suas interpretações sobre as normas contábeis e já está tendo, então, as interpretações das firmas de auditoria sobre esse novo padrão do ISSB? Bom, posso falar pela PwC, né? Sim, a gente está desenvolvendo isso globalmente. Tem um grupo global da área técnica da qual eu faço parte, que está desenvolvendo o nosso, não vou chamar de Manual of Accounting, eu vou dar um batismo aqui, que não vai ser o nome verdadeiro, né? Manual of Reporting, alguma coisa assim. Mas sim, a gente está desenvolvendo os nossos guidance. Por exemplo, tem um in-depth, que inclusive eu divulguei no LinkedIn, eu acho que você deve ter apresentado também para o pessoal recentemente, falando das normas S1 e S2, né, que foram emitidas, os principais elementos. Então, cada vez mais a gente vai estar emitindo guidances, né? E sim, internamente a gente tem desenvolvido esse guidance similar ao Man of Accounting, mas para o Reporting ESG global. Então, em algum momento isso deve estar disponível também lá no nosso Viewpoint. Legal. E você pode nos explicar esse conceito que nesse novo padrão que a informação seria material para investidores? Por exemplo, vai ser material, ou seja, tem que ser embasamento para o investidor decidir se vai comprar e vender ações? No começo da discussão das normas de ISSB, né, se a gente olhar a primeira minuta que saiu para o Exposure Draft do S1, ele falava da discussão, e acho que tinha uma pergunta específica, que foi do Exposure Draft, sobre dupla materialidade, que é a materialidade não somente financeira, mas aquela dos impactos relacionados à companhia como um todo, em seu entorno, e os demais, nos 3 pilares aí de ESG. Então, havia uma perspectiva que talvez a gente pudesse aplicar, ou que fosse requerida a aplicação da dupla materialidade nas normas do ISSB. Eu acho que pela dificuldade ainda do pessoal trabalhar com isso, e o tempo e a necessidade de emissão das normas, eles mantiveram a mesma definição de materialidade que tem no IAS1. E qual é a definição de materialidade no IAS1? É que aquilo que estiver apresentado, que não estiver apresentado, ou estiver apresentado de forma errada, poderia impactar materialmente a decisão do usuário da demonstração financeira. E aí acho que é o mercado como um todo, né? Não somente um investidor. Por exemplo, um banco concedendo crédito, né? Na tomada de sua decisão, embora ele não esteja investindo diretamente, está emprestando dinheiro, poderia impactar a sua decisão se a informação tivesse incorreta. Então, no fim das contas, é a mesma definição que a gente usa no IAS1, no CPC 26, sobre materialidade, que a gente vai usar aqui na norma do ISSB. A minha percepção, a minha opinião, essa opinião pessoal minha, é que em algum momento a gente pode ter uma mudança para a dupla materialidade nas normas do ISSB, mas por enquanto, né, com base em S1 e aplicável S2 também, o que a gente tem é a materialidade definida igual ao que a gente tem no IAS1. E aí, se eu puder só fazer um comentário, Ardito e Kira, acho que de fato esse é um caminho, né, Ardito, principalmente considerando, por exemplo, que as normas europeias de saída já determinam a aplicação da dupla materialidade, que é um conceito super novo, né? Assim, né? Poucas empresas no Brasil, por exemplo, mesmo essas empresas que eu comentei, que são as mais avançadas, ainda estão aí, né? Vamos dizer assim, algumas delas fazendo, né, uma jornada de migração da materialidade mais tradicional do ponto de vista de sustentabilidade para a migração da dupla materialidade. E a única coisa que eu acrescentaria hoje as empresas fazem um estudo de materialidade para definir quais são os temas materiais que são apresentados nos relatórios de sustentabilidade, e para aqueles temas materiais, né, aqueles temas que são considerados materiais, existe toda aí vamos dizer assim, uma divulgação, por exemplo, de quais são as diretrizes estratégicas, como que a companhia vem atuando, se existe algum compromisso em relação a isso, quais são os indicadores, enfim, uma série de questões voltadas para aqueles temas materiais, mas esses temas materiais, eles são definidos considerando o engajamento com as partes interessadas de forma geral, ou seja, as companhias fazem, enfim, conexões com seus stakeholders internos, mas também conversam com clientes, fornecedores, com a comunidade,
enfim, com o governo, enfim, com todos os seus stakeholders que eventualmente foram identificados no processo. Quando a gente está voltando para essas normas do SSB, e especificamente lá, né, a norma deixa claro que nós estamos falando dos riscos e oportunidades que podem afetar as perspectivas de uma empresa ou de uma organização, mas principalmente do ponto de vista do investidor, eu acho que isso pode ter aí algum tipo de ajuste, né, no sentido de que, eventualmente, algum tema material que possa ter sido incluído pela empresa por ser relevante para determinado grupo de partes interessadas e não necessariamente é o tema mais importante do ponto de vista de geração de valor para o investidor, eu acho que aí esse é o primeiro aspecto que pode ter aí uma mudança, né, nesses relatórios, no qual você teria um relatório do SSB um pouco mais focado para aquilo que o investidor acha relevante e você continuar tendo um relatório, por exemplo, GRI, para atender esse público mais amplo de partes interessadas. E aí, mais uma vez, né, você vai um passo além, né, tendo definido quais são aqueles temas significativos conectados com os riscos e oportunidades socioambientais, você também tem que definir, né, para aqueles temas que tipo de informação você vai divulgar ou não, né? E aí dentro, muito em linha com aquilo que o Ardito falou, a informação vai ser material, né? Se sua omissão, se sua distorção pudesse aí afetar a tomada de decisão para os investidores, né? Então, acho que tem aí o tema materialidade em relatórios de sustentabilidade é um tema complexo, na minha visão, envolve bastante julgamento, porque não é simplesmente aquela materialidade quantitativa que muita gente aqui, né, a gente sabe, conhece nosso público, está acostumado em pegar determinada linha das demonstrações financeiras e calcular um percentual e acima daquilo é material. O tema materialidade para a sustentabilidade ele é bem mais amplo e certamente esses novos frameworks trazem uma complexidade e acho que vai ser interessante o pessoal de sustentabilidade, né, que tem essa experiência um pouco maior do ponto de vista qualitativa, conectar bem com o pessoal da área financeira, da área de contabilidade, que tem essa visão um pouco mais quantitativa. Então, enfim, eu acho que a gente tem perspectivas de construir coisas boas, mas as empresas têm desafios importantes pela frente para conseguir navegar adequadamente em relação a esses temas, e certamente materialidade é um dos mais complexos e polêmicos quando a gente fala de relatório de sustentabilidade. Maurício, Kiran, se você me permite, só um comentário em cima do que você falou e também do que o Ardito falou, independente ainda da materialidade, e quando a gente olha, por exemplo, a realidade ali das seguradoras, né, já é mandatório, de novo, dependendo do porte da seguradora, mas já é mandatório, inclusive, a obtenção de dados, né, relacionados a eventos de sustentabilidade. Então, as seguradoras passarão a ser obrigadas a guardar essa informação de eventos, né? E essa informação, ela sim, de fato, aí ligando com o que o Ardito comentou também, ela vai ser usada na precificação de produtos, né? Então, isso, e aí depende até um pouco só do ponto de materialidade, mas isso a seguradora deverá, né, compor no seu preço final uma distinção, inclusive, entre um cliente, eventualmente, que tem maior ou menor risco de sustentabilidade, né? Então, isso vai se materializando aqui na nossa realidade do mercado de seguros, tá? Legal. E já estamos vendo em outras áreas também, como as passagens aéreas, você tem aquelas passagens com compensação de emissões com outro preço, ou seja, o efeito sendo quantificado. E, Ardito, se você pode nos falar também um pouco sobre a governança, considerando que as informações serão apresentadas junto com as informações financeiras e também para tomar a decisão do investidor e o conceito da qualidade dessas informações. As informações que são apresentadas, né, tem que estar submetidas às aprovações, às revisões, e a mesma qualidade que é aplicada às demonstrações financeiras. Então, o que está sendo colocado da porta para fora pelas companhias
tem que refletir a realidade, alguém tem que ter accountability, né, sobre isso. Então, eu acho que a Melissa já comentou sobre isso, né? Como é a forma que são aprovadas as informações, são apresentadas pela administração, né? Que nível de governança que é aplicada a essas demonstrações ou informações de sustentabilidade, ou reportes de sustentabilidade. Então, a seriedade aplicada, no fim das contas, a seriedade aplicada lá tem que ser a mesma aplicada às demonstrações financeiras, para a gente assegurar que, de fato, a qualidade apresentada lá, ela reflete a realidade e não é alguma coisa que está sujeita a ventania, embora seja mudanças climáticas, né, que a gente está falando, pelo menos a primeira norma, sujeitas a ventanias e trovoadas e sendo alteradas conforme, né, a mudança de humor de alguém. Então tem que ser submetidas ao mesmo processo de governança. Mas aí a definição da companhia, e ela tem que divulgar isso, né? Como é que funciona o processo de governança das aprovações, assim como faz nas demonstrações financeiras. E considerando que dessa nova norma de asseguração, você pode nos explicar um pouco o que se espera em termos de preparação das informações e suporte para essas informações, para que poderia ser assegurado? Talvez nos dar algum exemplo disso? Talvez o Colomba tenha mais informações sobre isso, né? O ISA-S, né? ISA 5000 está em Exposure Draft, acho que vai até 1º de dezembro, se não me engano. Assim, de forma geral, honestamente, ainda não me debrucei sobre a norma, eu estou ainda pelo CBPS olhando as normas do ISSB, a gente vai responder, inclusive, lá pelo CBPS o Exposure Draft, mas em uma conferência que eu estive do ISSB no Canadá, eu escutei o presidente do IFAC comentando sobre a asseguração. Então, de forma geral, o que ele comentou lá? Tem todo um processo de maturidade, né, tanto das companhias quanto dos auditores com relação aos reportes de sustentabilidade. Então, conforme os controles, os processos, as informações dos próprios relatórios forem amadurecendo e os auditores também forem ganhando experiência, a expectativa é que em algum momento a gente saia de asseguração limitada para asseguração razoável e, quem sabe, até alguma coisa mais forte daqui para frente, né? Então, essa é a visão geral. Mas ainda tem uma curva de aprendizagem muito grande, né, a ser traçada. Não sei se o Colombari quer comentar alguma coisa com relação ao draft dessa nova norma aí, que está emitida pelo IASB até o começo de dezembro, mas essa é a minha visão. Eu acho que é muito em linha com isso, né? Como é que eu vejo, né? Hoje a gente, enfim, né, nós fazemos a asseguração com base numa norma de asseguração que ela é genérica, né? Ou seja, a mesma norma que nós utilizamos para assegurar os relatórios de sustentabilidade são utilizados pela profissão para fazer assegurações dos mais diversos tipos de relatório que são emitidos hoje no mercado, né? Já que cada vez mais, né, a asseguração vai ganhando corpo, principalmente não só para cumprir determinados aspectos regulatórios, mas até mesmo por transparência de empresas em relação a outras temáticas, não diretamente ligado com as demonstrações financeiras. Então, nós vamos ter uma norma que, na verdade, ela sai do ponto de vista genérico e ela vai, de fato, vai se aproximando, né, vai se detalhando, vai criando especificações que conversam, né, com a evolução da própria preparação das demonstrações financeiras, né? Então, do ponto de vista geral, é muito positivo para quem faz asseguração de relatório de sustentabilidade ter uma norma que considera todas essas especificidades que eu comentei anteriormente e não uma norma genérica de asseguração que servia ao propósito, mas que ainda dava, né, aí uma série de... Seria necessário, né, quem está fazendo a asseguração fazer uma série de julgamentos, enfim, as próprias metodologias. Por exemplo, a nossa metodologia, ela se baseia na norma e ela vai detalhando, né, aspectos com base no julgamento da norma, aspectos que são aplicáveis para
para relatórios de sustentabilidade, e essa nova norma, né, a minuta que o Ardito comenta, ela já vai ser mais específica, mais detalhada, mais voltada para os trabalhos de sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto, então acho que isso é muito positivo para esse mercado de forma geral. O segundo ponto em relação à transição da asseguração limitada, que é a prática dominante no Brasil, para a asseguração razoável, acho que o Ardito comentou com muita precisão, né? Ou seja, as empresas têm um processo de evolução, né? Que acho que essas normas do SSB também vão ajudar nesse sentido, que é de fato, né, aproximar cada vez mais processos, controles, políticas, enfim, para que as normas, a divulgação dessas informações de sustentabilidade, ela tenha os mesmos níveis de qualidade, de padronização, de completude das informações financeiras cujas empresas já estão fazendo há décadas, né? Então, é natural que exista aí um processo de evolução, né, para que, de fato, hoje a gente saia de um mercado no qual adota essa asseguração limitada, né, que, como o próprio nome diz, ela tem procedimentos que são feitos que são bem mais reduzidos que uma asseguração razoável, né? Então, acho que é importante destacar, né, que o mercado, de maneira geral, reconhece que essa evolução ela é necessária, os próprios reguladores dizem isso, né, que não adianta você colocar aí, de fato, um requerimento para o qual as empresas ainda não estão preparadas. Então, tanto as normas que estão sendo, pelo menos a proposta dos Estados Unidos e também as normas da Europa, e nós estamos falando de mercados aí, evidentemente, mais desenvolvidos, eles preveem aí um cronograma, né, de evolução para sair de uma informação que, num primeiro momento, pode não ser assegurada, para uma asseguração limitada, para uma asseguração razoável, né? Então, acho que essa é uma forma correta e apropriada de ser feito, e aí, obviamente, as empresas também têm que, enfim, né, têm que se fazer as suas análises, os seus levantamentos, os seus diagnósticos, e entender quais são os gaps e procurar se preparar, né, para lá na frente para poder preparar essas informações que sejam que possam estar sujeitas aí a uma asseguração razoável. Acho que é isso. Legal. E, Ardito, já que você está acompanhando e envolvido no CBPS, ou seja, o Comitê Brasileiro de Financiamentos Sustentáveis, e eu entendo que o objetivo aqui é pegar as normas internacionais do SSB e trazer para o Brasil. Você pode, talvez algumas coisas, você pode nos falar um pouco sobre o cronograma esperado e se, por exemplo, se a empresa brasileira, se ela queria, ela já poderia até pegar as normas internacionais agora e já publicar relatórios conforme o padrão ISSB? Legal, Kiran. Sim, eu sou membro do IBRACON lá no CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Pelo nosso regimento, né, a gente emite as normas de sustentabilidade aqui no Brasil seguindo o ISSB, então sim, né, a gente vai emitir as normas seguindo as que saírem, essas duas já saíram, as que vierem pela frente também. A gente ainda não tem um cronograma definido, a gente está atualmente no processo de tradução das normas para o português. Quem tem a licença com a IFRS Foundation para fazer isso, tanto das normas IFRS como para as normas IFRS-S, né, do IASB e do ISSB, é o IBRACON. Então, o IBRACON está trabalhando nessa tradução oficial. Essa tradução vai ser usada, então, por nós no CBPS para a emissão das normas brasileiras. A ideia é que ela siga exatamente o que está no ISSB, exceto se tiver alguma limitação legal, ou jurídica, ou de alguma outra forma, ou regulatória aqui no Brasil. Um exemplo, pelo CPC, né? Se você olhar a norma IAS 16 do IFRS, de imobilizado, ele permite fazer reavaliação de imobilizado. A lei societária que não permite no Brasil. Então, o CPC, a norma do CPC que fala sobre imobilizado diz o seguinte: embora seja permitido, enquanto a legislação brasileira não permitir, não pode fazer a reavaliação. Então, esse tipo de análise, esse tipo de depara, né, ou constatação e endereçamento, a gente vai precisar fazer no CBPS. Então, como eu falei, ainda não tem um cronograma fechado. A expectativa é que até o final desse ano, começo do ano que vem, essas duas normas do ISSB sejam emitidas em exposure draft, em minuta, né, pelo CBPS, para colocar em audiência pública. A gente também não definiu o período durante o qual
estará em audiência pública, mas a gente está trabalhando para ter elas disponíveis para aplicação em 2024, da mesma forma do ISSB. Quanto à adoção voluntária, né, é um bom ponto que você levanta, porque nem ISSB nem CBPS são reguladores, né, são standard setters, são emissores de normas, assim como o CPC. Então, para a adoção ser requerida ou obrigatória, depende de um regulador ou de uma legislação que determine isso. Independentemente disso, como as normas do ISSB já estão aí, já estão disponíveis para aplicação a partir de 2024, se a companhia quiser fazer isso, desde que atendidas todos os, né, a aplicação dos dois em conjunto, a aplicação tem alguns waivers ali, né, que ela permite no primeiro ano de exercício, com relação ao comparativo, prazo de emissão, Scope 3 e tudo mais, mas enfim, desde que aplicadas as duas normas em conjunto e de forma integral e completa, não haveria por que a companhia, não há por que a companhia não possa decidir voluntariamente preparar suas informações dessa forma. E aproveitando o seu chapéu de cuidar dessa parte da parte do FRS também, você pode nos falar um pouco sobre a expectativa do impacto desse novo relatório ESG, o novo que vai ser publicado junto com as demonstrações financeiras, o que você espera que poderia ter de impacto dentro das demonstrações financeiras e até falar um pouco dessa consulta pública que teve agora de contabilização de créditos de carbono, tipo, falando do reflexo todo esse mundo ESG está tendo em cima das demonstrações financeiras e se a gente já poderia esperar alterações ainda, por exemplo, para este ano. Não, legal, ótima pergunta. O que a gente tem visto de forma geral é assim, existe quando há alguma divulgação, ou em relatório de sustentabilidade, ou no formulário de referência, ou em algum outro relatório de divulgação da companhia relacionado a decisões que contenham temas de ESG. Lembrando que ESG e sustentabilidade são os 3 pilares, né? Não é só mudanças climáticas, mas mudanças climáticas foi o tema tratado como mais urgente do ISSB e o que a gente tem, inclusive, dos guidance que você mostrou, né, o Educational Material lá do IASB, do passado, relacionado às mudanças climáticas. Mas, assim, o que a gente tem visto é pouquíssima divulgação relacionada aos impactos contábeis das mudanças climáticas, né, ou decisões tomadas pela companhia, divulgadas em outros documentos oficiais, e muitas vezes a gente vê copy-paste do que está descrito num MD&A, num relatório de sustentabilidade, né, em outro local, no formulário de referência, jogando para dentro da demonstração financeira com nenhum impacto na demonstração financeira em si. Então, por exemplo, eu digo lá, eu vou, como parte dos meus impactos sociais, eu vou lutar contra a fome no Brasil. Sim, mas qual linha da demonstração financeira disso impacta? Teve algum efeito, por exemplo, em PDD? Teve algum efeito, por exemplo, em impairment de algum ativo não financeiro? Então, as informações, às vezes, elas não têm vínculo. Então, será que era ali o local de estar sendo divulgado? Provavelmente não. Por outro lado, existem informações divulgadas nesses relatórios de sustentabilidade que deveriam estar impactando a demonstração financeira e, portanto, se forem materiais, deveriam estar sendo divulgados. Exemplo, eu digo em algum lugar lá que eu vou ter que mudar meu processo produtivo para estar aderente a algum requerimento ambiental de algum país para onde eu exporto. Isso significa o quê? Eu tenho que trocar as máquinas que eu tenho que modificar as fábricas, eu tenho um problema de impairment, eu tenho um problema de vida útil de imobilizado, e a gente não vê esse tipo de divulgação. Então, quando a gente olha o ES1, por exemplo, ele fala de julgamentos e estimativas críticas. E nesse Educational Material que você mostrou ali, os links no começo ali do Nick Anderson, do IASB, de 2019, 2020, esse de 2020 ele foi remetido agora em 23, em conexão com as normas do ISSB, ele fala o seguinte, o IS1 já requer que informações que sejam materiais, mudou agora de significativo para materiais, que sejam materiais, né, elas sejam apresentadas para que o usuário da demonstração financeira consiga
tomar suas decisões. Então, ainda que alguma informação não tenha impacto direto em alguma linha, se aquilo for relevante para tomar a decisão, deveria estar apresentando. Então, a gente vê ainda uma falta de consistência, que é alguma coisa que a Melissa comentou, o Colombari também, acho que a Marta também falou. Apresenta alguma coisa no relatório de sustentabilidade e você não vê o impacto direto na demonstração financeira, ou no mínimo a divulgação de que aquilo foi avaliado e não tem impacto, quando é esperado que tivesse alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que esse é um cuidado que as companhias têm que começar a ter mais daqui para frente, porque a pressão sobre isso vai aumentar, principalmente de investidores, né, tomadores de decisão, usuários da demonstração financeira, os reguladores, os próprios auditores vão começar a olhar isso com um pouco mais de atenção. Com relação à minuta do OCPC 10, que está em audiência pública, eu participei, como indicado do Bracon também, no GT do CPC, que desenvolveu esse material. É uma orientação de como aplicar as normas que já existem, né, CPC e IFRS, com relação a crédito de carbono. A gente tinha muito material sobre a contabilização de crédito de descarbonização ao redor do mundo, mas muito mais vinculado ao mercado regulado. E aqui no Brasil, sei que ontem começou a discussão lá no Senado, lá eu vi Marina Silva comentando também, do projeto da senadora Leila, com relação à regulação, né, de crédito de carbono, mas hoje em dia o nosso mercado 99% do nosso mercado, estou chutando, mas enfim, é um percentual muito maior do que o regulado, é o voluntário. E a gente não tinha guidance sobre como aplicar isso. Inclusive tem um decreto, acho que de 2022, dizendo que crédito de carbono é ativo financeiro. Se a gente olha a norma de instrumentos financeiros, IAS 32, olha a definição de ativo financeiro, não atinge nenhuma das definições de ativo financeiro. Portanto, não pode ser ativo financeiro para fins contábeis. Então, esse é um dos elementos que gerou, né, que motivou a necessidade da elaboração desse OCPC. Então, acho que o OCPC está em a minuta, né, tá em audiência pública até outubro, se não me engano, até o final de outubro. Vale a pena e eu incentivo bastante todos a olharem, a lerem, porque, assim, se tem alguma coisa ali que é o entendimento de quem está nos assistindo aqui, de que não está correto, que precisa ser aprimorado, precisa ser corrigido, o momento é agora, porque depois que sair, aí a gente não consegue mais mexer, a não ser que seja feita um amendment, mas é uma coisa mais para o futuro. Então, a ideia ali foi usar as normas que já existem, não está sendo criada nenhuma nova norma, mas como aplicar as normas que existem às compras de crédito carbono. E aí, resumindo aqui, normalmente vai ser estoque, dependendo ou intangível, dependendo do modelo de negócio e a utilização do crédito carbono. Legal, muito obrigado, Ardito. E Maurício, eu acho que o tempo foi voando aqui e talvez a gente poderia usar um pouco do seu tempo, talvez, para a gente ver algumas das perguntas que veio do público aqui. Porque a gente tem várias perguntas sobre as metas. Tem Reginaldo aqui, Porto de Lima, perguntando sobre quais são os benefícios da empresa em atender as metas de redução de gás com efeito estufa, também como são definidas essas metas, existe alguma indicação definida. A gente viu que nessas normas tem bastante foco nas metas e reportando a realização das metas. Talvez se você poderia dentro do aspecto do controle de emissões de gás carbono, de chegar a net zero, talvez a importância das metas e as implicações dessas metas. Acho que eu vou aproveitar essa pergunta, Kiran, para acho que fazer um comentário que a gente acabou não fazendo aqui nesse evento. Essas novas normas, elas são normas de divulgação, né? As normas de divulgação não tem nem a intenção, né? E acho que nem o poder, vamos chamar assim, de determinar o que as empresas devem fazer. Ela determina o que as empresas devem divulgar, né, dentro dos aspectos aí de governança, estratégia, gestão de riscos e oportunidades e também de metas e métricas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de indicadores, né, de métricas, existem sim uma definição de quais são, para aqueles determinados temas materiais,
quais são as métricas, quais são os indicadores que as companhias devem reportar, por exemplo, quando estão relacionadas às emissões de gases do efeito estufa. Mas a norma não fala e não determina que a empresa, por exemplo, tem que ter metas ou compromissos de redução dessas emissões, né? Então, isso continua sendo uma liberalidade para as empresas, né? Se de fato, se e quando, né, o mercado brasileiro de carbono estiver organizado, isso aí vai ter alguns aspectos legais que vão ser considerados, mas isso não vem da norma de divulgação de temas de sustentabilidade. Agora, o que a norma diz, e aí muito conectado com aquilo que eu disse das preocupações dos investidores em relação às informações que vêm sendo divulgadas nesses relatórios de sustentabilidade, a norma diz, a partir do momento que você determina uma meta ou um compromisso, aí sim você tem que fazer uma série de divulgações, né, de como que aquela meta foi construída, com qual baseline, ou seja, em que ano, né, foi qual indicador que foi considerado, qual o ano daquela medição, existe alguma meta intermediária em relação a isso, quais são os planos de ação, como é que está a tendência da companhia em relação ao cumprimento daquela meta, tal. Então, aí sim, né? Eu fiz a meta, a partir do momento que eu tenho a meta, eu tenho que divulgar, e aí abre uma série, né, uma série bem granular de requerimentos que a companhia tem que divulgar para cada meta ou compromisso, que eu acho que é muito positivo, né, porque as empresas vão enfim, pensar em todos aqueles aspectos, né, antes de divulgar uma meta, ou vão ter que voltar para as metas já estabelecidas para tratar daqueles requerimentos, e aí acho que a gente fica numa posição melhor, né, para questões de percepção, tanto de investidores quanto de partes interessadas, que pode ter algum componente de greenwashing nesses relatórios, principalmente quando a gente fala de metas e métricas, né, então é um pouco disso. Já quando a gente fala de metas de redução de gases do efeito estufa, né, acho que alguém perguntou, né, quais são os benefícios, né, de, enfim, estabelecer essas metas e de reduzir. Acho que a gente está falando aqui, primeiro, né, de um tema que se torna cada vez mais relevante, né, para o planeta, para a humanidade, em relação àquilo que a gente já está vendo, inclusive, em relação aos eventos físicos extremos acontecendo por todo o planeta. Então, acho que, primeiro, né, a companhia demonstra o seu comprometimento em ajudar, de fato, a resolver, né, esse problema que vai ser que é já, né, um dos principais desafios que a humanidade enfrenta. Acho que uma segunda questão a partir do momento que eu tenho, de fato, hoje, de maneira geral, né, e falando de uma maneira simplista, as empresas não pagam no Brasil para emitir, né, ou seja, as empresas emitem gás do efeito estufa e não pagam nada por isso, né, efetivamente. Na verdade, quando você tiver um mercado organizado e principalmente voltado para aquelas empresas que são as principais emissoras, isso, de fato, a emissão de carbono começa a custar, né? Começa a ter um custo. As empresas vão ter que começar a colocar uma precificação interna de carbono e depois até uma precificação em relação a esse mercado. E, efetivamente, se eu conseguir, né, reduzir as minhas emissões, isso pode aí se tornar um diferencial competitivo. Uma outra questão é que a gente está olhando a cadeia de valor como um todo. Então, se qualquer empresa que está na minha cadeia de valor efetivamente precisar reduzir as emissões por algum motivo, né, seja por esse primeiro motivo que eu falei, que é um ponto de vista mais no sentido de resolver um problema ou uma questão de custo ou um aspecto regulatório, as empresas que fazem parte dessa cadeia de valor também vão ter que se mexer para reduzir, né? Então, isso pode ser uma questão até mesmo de sobrevivência, de diferencial competitivo, de licença para operar, enfim. Então, hoje eu acho que é super importante que as companhias de fato olhem, né? Primeiro, tem esse inventário de emissões, segundo, tem uma estratégia bem definida em relação a isso, porque isso é um assunto que efetivamente vai estar muito forte na agenda daqui para frente, já está para algumas companhias e a tendência é que esteja para um número crescente de companhias daqui para frente. Tem mais alguma coisinha que a gente possa abordar em 2 minutos? Talvez eu só vou pedir talvez algum comentário final, tipo, em termos desse processo ou algum tema que você acha que vale a pena, alguma área que talvez que você acha que vale a pena fazer um comentário específico. Não, tranquilo. Acho que obrigado aí. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com os colegas aí debatendo esses temas. Eu acho que o aspecto principal aqui, enfim, nós temos aí centenas de participantes hoje, que de fato as pessoas entendam, né, o que está chegando, né? Acho que tem muita informação disponível, nós comentamos algumas publicações, esse próprio evento e tal. Então, acho que entender dentro daquele contexto
que a empresa opera, né, que nós temos 3 grandes normas de sustentabilidade sendo discutidas no mundo, né? Essa norma internacional que nós estamos falando, que a tendência é que chegue no mercado brasileiro por meio do CBPS, depois dos reguladores. Alguém perguntou aqui se isso era uma coisa voltada especificamente para capital aberto. Ainda não sabemos, mas de fato existe uma tendência aqui no primeiro momento que seja para as empresas de capital aberto. Esse é o primeiro grupo. Um segundo grupo que afeta tanto subsidiárias de empresas americanas como empresas brasileiras que têm as suas negociações, as suas ações negociadas na SEC, que são a proposta de norma climática da SEC. E um terceiro grande grupo de normas, esse inclusive já mais avançado, as normas europeias que afetam tanto as subsidiárias de empresas europeias que operam no Brasil, ou empresas brasileiras que têm operações, que têm subsidiárias, né, operações na Europa. Então, acho que, enfim, a maior parte das pessoas que estão aqui se qualifica, Kiran, em algumas dessas normas, e em 3 dessas normas, né? Então, acho que é importante entender o que está acontecendo, entender qual que é a aplicabilidade dessas normas para a realidade local e que, de fato, estejam aí antenados para aquilo que precisa ser feito, enfim, acho que é uma conexão, principalmente a gente sabe que a gente tem aqui um público grande de pessoas da área contábil, financeira, e cada vez mais vai ser necessário uma maior integração entre os profissionais de contabilidade, finanças, controladoria, riscos, controles internos, com o pessoal de sustentabilidade para que as empresas possam atender adequadamente todas essas demandas futuras. E a nossa área de sustentabilidade fica totalmente à disposição, como sempre, para apoiar no que vocês precisarem. Super obrigado aí pela audiência. Legal, muito obrigado, Maurício. E eu vou pedir, Dinarte, você está conosco? Tem algum comentário final? Não, só também agradecer, Kiran, a todos pela participação, né? O tema, a gente pode ver pelo público, o tema é quente, é interessantíssimo, né? Então, contem com a gente aqui no que precisar, junto com o Colombari aqui, eu tenho auxiliado ele principalmente nos temas relacionados às seguradoras. Então, dúvidas, qualquer aspecto que a gente possa auxiliar, a gente está aqui à disposição. Obrigado, Kiran. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E Marta, algum comentário final? Bom, gostaria também de agradecer novamente a participação aqui, e eu também acho interessante, teve até uma pergunta da audiência também falando quais seriam as implicações, né, da questão da não aderência ao ESG, né? Além das implicações regulatórias, a gente tem também as reputacionais, que inclusive na nossa pesquisa indica que é um risco grande que as empresas veem, um risco estratégico considerável, e também muitas metas, pegando o gancho do que a Melissa falou, muitas metas de ESG já estão sendo atreladas a bônus e remuneração variável de executivos de grandes empresas. Então, isso é um ponto interessante e acho que é um caminho sem volta. Então, por isso, eu acho que esse tema é tão relevante, tem tanta gente participando, e agradeço muito a toda a audiência, a toda a nossa equipe, e fico à disposição também para o que precisarem. Obrigada. Legal. Obrigado, Marta. E Melissa, algum comentário final? Olá, Kiran. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Funcionou dessa vez, gente. Ótimo, excelente. Fico muito feliz. Então, meu primeiro comentário final é: nossa, que bom, dessa vez funcionou, né? Tô brincando, gente. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição para qualquer dúvida, né, do nosso público. Lembrando e complementando, né, o discurso do Maurício, que além da normativa que as empresas deverão seguir, a gente tem também uma nova normativa esperada em auditoria, que é o ISSA 5000, né, que foi comentado, que prevê padrões específicos de adequação dos critérios de reporte, do escopo de trabalho de asseguração do auditor, com confiabilidade e pertinência das evidências em ESG, né? Então, a gente deve ter aí, para o próximo ano e meio, uma mudança significativa, para não dizer drástica, em relação não somente ao reporte das informações em ESG, mas também à asseguração das informações em ESG. E a gente permanece à disposição para ajudar, auxiliar no que for necessário em todos esses sentidos. Muito obrigada. Obrigado, Melissa. E acho que com isso chegamos no final de nosso tempo aqui. Aí veio a parte mais importante do nosso webcast, onde vai ser anunciado o vencedor das perguntas e quem vai levar o chocolate. Acho que, Rael, você vai anunciar? Olá, Kiran.
Bom dia a todos e todas, eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Reginaldo Porto de Lima, da cidade do Rio de Janeiro. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, legal. Obrigado, Rael. E aí, para quem está nos acompanhando, para fins dos treinamentos do CRC, não é mais necessário a prova no final. Portanto, quem nos acompanhou por 1h30 vai receber certificado e também vai, para aqueles profissionais do CRC, eles vão ter seu treinamento registrado registrado para fins do CRC. Obviamente, esse treinamento serve para treinamento profissional para várias outras finalidades. Então, nós temos várias pessoas de vários outros grupos que participam. Hoje tivemos mais que 600 pessoas. Nosso evento é gratuito e aberto. E, por favor, convide seus colegas e equipes para nos acompanhar. Já estamos no nosso 6º ano. E aí nós estamos fazendo... Pode entrar em contato diretamente com nossos panelistas de hoje. E aí, lembrando que para a semana que vem nós temos mais um evento onde a gente vai falar sobre recebíveis e a provisão para perdas dos recebíveis, tipo o PDD dos recebíveis e os requerimentos que tem nas normas contábeis sobre isso, os desafios que tem e os desafios que tem na implementação dessas normas, especialmente para o setor financeiro, onde as instituições financeiras do Brasil vão ter que implementar essa norma para fins regulatórios no Brasil e todas as implicações que isso traz. Com isso, terminamos o webcast de hoje. Muito obrigado para todas e todas e aí, para todos os comentários que recebemos aqui. Estou vendo aqui de Raquel, Eduarda, Marcel, Paulo, e Denis, Valéria, Reginaldo, Thaís, Paulo e todos os outros que mandaram comentários. Muito obrigado e espero ver todo mundo na semana que vem, de novo às 9 horas, na quarta-feira. Até semana que vem.